Boa tarde, gente amiga. Boa tarde, gente querida. Terça-feira, o programa chegando pra você com aquela energia positiva, com aquele carinho, com aquele coração, nosso herói. Hoje nosso tema é gravidez, a pedido do Pai Mário. Não sei o que está inspirado hoje. Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, Viane. Que inspiração toda essa gravidez? Eu recebi algumas perguntas pelo site nosso em relação à barriga, em relação à gravidez. Algumas pessoas... A barriga é uma coisa que eu não quero ter. A gente faz lipo, né, para não ter. Algumas pessoas pedindo se tem algum tipo de trabalho que possa fazer para engravidar e outras pedindo orientação se pode adotar uma criança ou não. Então, uma coisa bem digna para hoje, né? Então, aí, ó, o tema de hoje é gestação, fertilidade. Exato. Né? Porque barriga, tem gente que não quer ter barriga, faz simpatia, faz tudo, faz lipo, faz abdominoplastia, mas é gravidez, fertilidade, fecundidade. Olha só, nós começamos falando em gravidez, já estamos falando em fertilidade, falando em fecundidade. Então é muito mais que a simplicidade do ato de engravidar. É tudo isso que engloba ser mãe e ser pai também. Porque antigamente se achava que mãe e ponto final. Hoje já se sabe que o homem tem uma grande participação neste momento que se deseja ter filhos. Não só na fecundidade, afinal é espermatozoide o papel de escolher geneticamente se será menino ou menina. Exato. Né? Quanto no advento do DNA, que leva as características ao ser humano, não só nas qualidades quanto no todo o desenvolvimento do ser humano, a ciência participando de tudo isso, mas também na criação do ambiente, na formação do ser humano, até a formação da parte psicológica desta criança para a idade adulta. Não é uma coisa simples de se falar. Não é uma coisa simples de se falar, não. Até na questão, quando tu disse na espermatozoide passa a sexualidade da criança, se é masculino ou feminino, o sexo da criança. Existe um estudo até, Viviane, que foi feito em Harvard, nos Estados Unidos, né, que alguns tipos de alimentação, a mãe que no começo da gestação, nas primeiras semanas, que se alimenta mais com legumes, com frutas, tem a tendência ao sexo feminino, a criança. E a mulher que se alimenta mais com comidas, carne e outras coisas, ao sexo masculino. É fato. Por quê? Porque a acidez faz com que os espermatozoides X ou Y estejam mais fáceis de alcançar o óvulo. Exatamente. Ah, pois é. Vive na TV também a cultura. Tudo isso faz parte hoje do nosso assunto. Fecundidade, fertilidade, não só a gravidez. O pessoal diz assim, mas esse assunto tão cansativo, tão rançoso. Não, a gente tem que falar também sobre tudo isso que engloba. Por que nós estamos entrando nesse assunto? Porque quando a gente entra num programa que se fala de religião, religiosidade, também tem que saber o que isso faz na diferença da vida das pessoas quando estão consultando a um assunto que fala da espiritualidade, mas que fala também da vida das pessoas. Porque é um momento muito importante quanto à vida de outra que vai ser colocada no mundo. Ou de que não vai ser colocada no mundo? O momento da criação, né? O momento da criação. O momento da criação. O programa de hoje também está dedicado a muitos amigos e amigas, mas amigos também que gostariam de ser pai. Há casos também de pessoas que fazem a ligadura, não é o meu caso, mas que fazem a ligadura muito cedo, ou de um primeiro relacionamento, e que vêm a ter segundo relacionamento ou terceiro relacionamento e não podem mais ter filhos. E o cônjuge não tem filhos, como fica? Complicado, né? Complicado. Hoje nós temos algumas situações, Viviane, até pedidos também em cima desse tema no e-mail, na questão da adoção, certo? Muitos casais não podem ter filhos por algum problema, certo? Até por planejamento familiar e passa da idade, exatamente, né? Planejamento familiar, ou problemas no útero da mulher, ou com o homem, tudo mais, uma série de coisas e tudo mais, né? Para não perder o costume. Então, hoje nós temos recursos para adoção, sabe? Eu acho que os casais teriam que prestar um pouco mais atenção nisso também. Repensar, né? Até essa situação. Repensar. É uma situação bonita, eu acho muito bonito, certo? Até alguns casais que já têm filhos, se tiverem a oportunidade de adotarem uma criança. Conheço alguns casais que têm filhos adotados,
que vivem muito felizes. Eu já fiz até uma discussão, já fui trucidada na faculdade, sobre a relação, a discussão era sobre a decisão, né, da jurisprudência, dos acordos, sobre a relação homoafetiva, né, que hoje é considerada e reconhecida a relação homoafetiva como união estável. Sim, né? Exato. Que não é previsto, etc. Toda aquela conversa, enfim. E eu fui defender a adoção por casais homoafetivos, adoção por gays, lésbicas e afins, né? Eu fui defender porque é a minha ideia, a minha cabeça, a nível, né, da minha moral e dos meus costumes, que seria completamente correto. Afinal, é uma família. No momento que tu tem uma relação de família, de casamento, de união estável, mesmo sendo o mesmo sexo, que seria completamente normal que fosse uma família com filhos adotivos. Exatamente. Por que não? Nossa, eu fiz uma confusão, gente, de divisão de opiniões, etc. Então, por que não a adoção? Viviane, sabe que as pessoas... Já deve ter a maior discussão na casa de vocês também. Infelizmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem as pessoas ainda têm uma mentalidade muito fechada em relação a isso. No Brasil é uma lei brasileira. No Brasil então, no Brasil inteiro. Nós vamos colocar o Brasil inteiro. Então, é preferível tu deixar uma criança numa instituição, crescer, sem ter uma formação, não que não seja... Essas casas lares estão bem adiantadas. Estão bem adiantadas, mas... assessoradas. Mas falta o pai e falta a mãe, ou a mãe, pai. O amor paterno, o amor materno, né? O amor do coração. O amor de coração, né? O amor do indivíduo. Então, conheço dois casais até que que são homossexuais e têm por adoção, não vamos entrar... Por adoção legal, não? Não por adoção legal, mas sim por, como é que se diz? Coração. Coração, certo? Eu acho que deveria, Viviane, as pessoas deveriam abrir mais a mentalidade, e até em relação à adoção mesmo entre casais, entre homens e mulheres, certo? Se forem conhecer essas crianças, foram crianças que sofreram, foram crianças que tiveram maus tratos, certo? E ficam pensando assim, como é que foi a índole do pai ou da mãe? Gente, o amor supera tudo, né? Se tu der a educação, se tu der o amor, se tu der a compreensão para essa criança, ela vai ser uma criança de bem. Tem muita gente de famílias bem conceituadas e tudo, que tiveram tragédias com seus filhos, como a gente bem sabe. Vários. Não significa porque o pai ou a mãe tiveram uma... Não ou significa. Às vezes a mãe não teve o pai, ou vieram, muitas vezes agora a gente vê muitas crianças que nasceram de pais que tiveram problema com drogas, voltando a esse assunto tão complicado, né? Ou até tiveram falecimento por outro problema, como é o não tratamento. O problema é o não tratamento da AIDS. Certo? O não tratamento. Que são crianças muito amadas e com desenvolvimento completamente normal. Aí a gente bate nessa situação de muitos querendo adotar e a nossa lei... Lenta, prejudicial, né? Muitas vezes não deixa adotar 2, 3 irmãos junto. Normalmente tem que adotar a família inteira, e aí também dificulta, porque eles são 5, 6 da mesma família. Exatamente. Recebi aqui uma target, né, e adorei o tema, vou falar aqui, até cortando um pouco o nosso assunto, mas acho que tu vai gostar, sobre a fé e sobre o preconceito, né? Então eu estou sempre aqui, como somos comunicadores, formadores de opinião, né? Não posso perder. No Face, meu Face continua ativo. Viviane Jansan 2. Escrito 2. Pai Mário de Oxalá, que administra, e você pode acessar, que a gente está sempre ali conectado. Durante 364 dias do ano, você critica a minha religião. Mas pula 7 ondas de Iemanjá todo dia 31 de dezembro. Já começou o pessoal a pensar no Réveillon, então. Mas a simpatia, a florzinha, o barquinho, está lá, né? Sempre. Até teve uma no Face, foi postada também, do Luciano Huck, largando o barquinho. Eu tenho as fotos, não posso mostrar aqui, porque já está no meu arquivo, digamos assim, mas é bem interessante. É interessante, a gente sempre fala sobre preconceito, sobre defesa das religiões, então é interessante.